Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com a review do capítulo 849. Como sempre, quando eu trago o meu review um pouco atrasado, né, que eu trago na segunda/terça-feira, eu não faço resumo do capítulo, eu só faço as minhas ponderações, porque eu acredito que a essa data todo mundo já leu o capítulo, certo? Mas, de qualquer forma, eu vou ter que citar a capa, né, no caso as duas, a capa do capítulo, que eu achei muito bonitinho, né, do Brook fazendo os girinos fazerem notas musicais, que me lembrou bastante de Zelda Majora's Mask, quando você tá com a máscara de Zora e você tem que salvar os filhotinhos da Zorra, que eu não lembro o nome agora, e os filhotinhos dela, depois que você salva todos eles formam notas musicais. Eu me lembrei bastante desse momento. E depois temos a capa da Jump, que também é muito bonitinha, né, que são os principais mangás que saem atualmente, todos fantasiados, todos de cosplay de One Piece, muito bacana. Então já começa o capítulo com um grande mistério que vai perpetuar até quase o final do capítulo, que é onde está Reiju. Tem lá a família do Sanji conversando, papapá, que eles discutem, o que é muita tolice no caso, onde é que o casal vai morar. Então o Judge vira e fala, não, é claro que eles vão morar com a gente, né? Porque a gente tem que ter alguma coisa pra se certificar que a Big Mom não vai querer ser espartilho com a gente. Que a gente tá lidando com pirata. Só que é muito burro da parte dele falar isso ali, porque ele está no castelo da Big Mom e toda aquela comida, aquelas coisas são homes, né? Mas não necessariamente eles saberiam disso, né? Então quer dizer que a Big Mom já tá sabendo da história e tal. Talvez ela não encare isso de uma boa maneira, né? Já começa a usar pequenos atritos aí no ar. Depois tem boa parte do capítulo, que dá até o nome do capítulo, né? Que é a cena do Chopper e da Carrot se livrando da Brulé. E eu queria pontuar que o meu chanceler Landim me lembrou de uma coisa que eu já até cheguei a falar num vídeo muito atrás, uma review de uns 20 capítulos por aí. Não sei, que é a questão do espelho enorme que tem atrás da casa da Brulé. Tem uma parte na casa, no mundo dos espelhos, e uma parte no Bosque da Sedução. As duas casas são iguais, só que elas têm parte do espelho, né? Isso é bem interessante de pontuar. É como se fosse a entrada e a saída. O mundo dos espelhos é a parte da Brulé. Tanto é que nesse capítulo ela é nocauteada e mesmo assim o mundo permanece. Mas eu vou começar a falar disso um pouco mais pra frente. O que perpetua esse momento muito WTF é que a Brulé, ela cai por causa de um golpe da sua própria fruta, né? Em algum momento ela transformou a Carrot em um sapo, ou melhor, em algum momento ela usou o poder dela para transformar um sapo na Carrot. Lembrando que foi 11 horas que eles fugiram da Brulé, né? Deu bastante tempo para isso acontecer. Ou pode ser um daqueles lá que o Luffy tava amarrando, sabe? Lá atrás, antes mesmo do Cracker aparecer, né, que tinha várias cópias de tudo quanto é galera ali. E também ficamos sabendo o nome do cara da chaminé, né, que é o Diesel, aquele que tem um negocinho lá muito estranho na cabeça. De qualquer forma, a Carrot livra o sapinho no maior estilo João e Maria, né, no caso virando o caldeirão sobre a bruxa, que no caso era a Brulé, né, que na história de João e Maria eles jogam a bruxa dentro do forno no momento que ela tenta cozinhá-los. E é bem interessante nessa parte também que ela usa um golpe chamado Electro Luna. O que é interessante é que Luna, né, acho que muitos devem saber disso, é lua em espanhol, e que os Minks têm alguma relação com a lua, né, lembrando que lá no arco de Zou, eles falaram, ainda bem que não é lua cheia. E até alguém, que eu não vou lembrar quem é, não sei se é o Luffy ou a Nami, não sei, vira e pergunta, por quê? O que acontece na lua cheia? A Wanda fica até com uma cara séria, assim, que acontece alguma coisa com os Minks durante a lua cheia, a gente não sabe o que é. Então eu achei bem legal ponderar o nome desse golpe, Ectroluna. E aí depois disso é tranquilo, né? O Chopper come a Rumble Ball, vira monstrão, e gente, eu tinha esquecido como esse crocodilo era enorme, mano. O Chopper monstrão fica gigantesco, e ainda assim ele ficou menor que o crocodilo. Cara, muito show. Lembrando que na cena que ele apareceu, ele, né, tava devorando a ponte, dava pra ver que ele era grande, mas sei lá, aconteceu tanta coisa que eu tinha esquecido o tamanho desse monstro, gente. E terminamos com o Chopper e a Carrot livres no mundo dos espelhos. E eu queria ponderar isso porque nem todas as Akuma no Mi perdem efeito com a queda do usuário. Um exemplo que eu acredito que eu até dei em uns vídeos passados é a Akuma no Mi do próprio LoL. Porque aquelas operações que tinha em Punk Hazard, que tinha Centauro, a própria Monet, que era meio arpia, era coisa do LoL, né? Ele cortava animais e dava essas partes para as pessoas. No caso, o pessoal do Barba Marrom
que não podia mais andar, tal, ele foi lá e deu parte de animal. Por que a gente sabe que o do LOL não perde o efeito? Porque, cara, o LOL perdeu a consciência várias vezes em Dressrosa, e mesmo assim, como a Big Mom própria disse, eu tenho um centauro do Punk Hazard. Então o cara continua ali, juntinho. Mesmo que o LOL tenha caído, as partes não se soltam e não voltam para suas origens. Até porque isso seria muito grotesco e bizarro se acontecesse toda vez que o LOL caísse. Então, existem dois tipos de Akuma no Mi e seus efeitos. Aqueles que quando são derrubados perdem tudo, como é a Sugar, e outros que ainda mantêm. Você precisa convencer o usuário de voltar a essa habilidade. O que deixa alguns usuários muito mais apelões. Por enquanto é o que a gente tem. Até o Oda explicar ponto por ponto, ou no caso algum personagem explicar ponto por ponto, alguns poderes são anulados e outros não na queda do usuário. Depois temos um quadro bem rapidinho para mostrar que o Sandy até recebe algumas notícias do bando, mas ele não quer saber, né? Porque ele já sofreu demais, ele tá crente de que vai dar tudo certo, porque a Big Mom falou que ia deixar os caras vivos, então ele corta. E ele tá lá numa conversa que é bem bonitinho, que o cara que vai entregar mensagem pra ele pergunta, né? Se você tiver com fome, come um nasso, alguma coisa assim, que é berinjela, que lembra o apelido que o Sandy tinha quando criança, berinjelinha, né, de merda, que é bem bacana. E com tudo isso, você vê que ele tentou se encontrar com a Purim e ela não compareceu, o que já deixa aquela suspeita. A Reiju já sumiu. Agora, onde é que tá a Purim? Mistério. Aparentemente, depois que ela foi se despedir do Luffy e da Nami, a mulher sumiu do mapa. O que vou ponderar também mais pra frente da review. Então temos o Brook. Com ele estava indo tudo bem, estava indo tudo tranquilo. Ele estava conseguindo derrotar os caras lá que estavam protegendo os poneglyphs. Até que a Mama simplesmente apareceu atrás dele. Meu, é agora ou nunca a gente saber se a Akuma no Mi do Brook é antagônica à da Big Mom ou não, né? Se ela vai usar o efeito nele, vai tentar tirar a expectativa de vida dele e ele tipo assim, olha, minha senhora, eu sinto muito, mas eu já não tô vivo, então você chegou um pouco tarde. Eu só espero que, por favor, ele não peça pra ver a calcinha da Big Mom, porque isso vai ser muito bizarro, assim, falar que tem filho dela por toda parte, e ai meu Deus, Brook, não faça isso. Mas eu acho que não, geralmente quando a mulher é feia ele não faz. E também temos o ponto de que o Brook deve sair inteiro dessa situação, independente da Akuma no Mi dele, porque a Big Mom ficou encantada com ele, né? Porque fala sério, ele é um esqueleto andante e ele canta e, gente, é um esqueleto com vida. É bizarro, mas é muito louco. E eu fiquei curiosa com uma coisa, assim, se por acaso ele for capturado, que seria bem chato, né? Porque ele tá dando um up muito grande pra ele ser capturado. Como ele mesmo disse, né? Ele colocou a vida de um companheiro dele em risco, né? Companheiro, no caso o Pedro. Então ele teria que fazer algo muito grande pra poder olhar no rosto dele outra vez, né? Entre aspas, né? Que o Pedro tá meio que no limbo. Então eu não queria que ele fosse capturado. Mas caso ele seja capturado naqueles livros da coleção da Big Mom, eu me pergunto, será que a alma dele conseguiria sair do livro? Ou ainda mais, será que a alma dele conseguiria passar por as páginas dos outros livros ou do próprio livro que ele tá, visitar as outras pessoas que estão presas ali, quem sabe ajudar elas a sair? Seria bem bacana, então eu fico naquela dúvida, eu fico dividida, se eu queria que de alguma forma o Brook conseguisse escapar, usar a habilidade dele contra a Big Mom, ou ele ser capturado e imitado dentro dos livros. Ia ficar muito louco, né? Um livro possuído, assim, saindo e abrindo página e todo mundo fugindo. Ia ser bacana. Então, na última parte do capítulo, temos o Pedro, o capitão dos piratas Nox, sendo finalmente encurralado. Legal citar aqui que Nox é uma palavra do latim para a noite e também um nome romano para a deusa primordial grega da noite, que é NYX, mas se fala Nox também. Isso é bem bacana, porque mais uma vez liga com noite, que liga com lua e esse mistério que o Oda fica fazendo com os minks e a lua cheia. Enfim, e uma coisa que eu quero chamar bastante atenção é depois abra um capítulo de novo, no scan que vocês preferirem, e dê uma olhada onde acontece a treta do Pedro com a galera toda que se reúne lá e depois que aparece o Barão Tamago. Você vê enfeites, você vê janelas. O que mais é bizarro são as janelas. Eu tava até conversando com os meus chanceleres e o pessoal ponderou assim, aquilo não é janela, aquilo é decoração e tal. Mas eu acho que é uma janela, eu acho que é um ambiente fechado. Você vê ali o lugar onde tem os presentes, né? Onde eles vão colocar os presentes, ou eles estão.
Agora eu não vou lembrar. Mas tá tudo decoradinho, estilo casamento. Tem até aquele círculo lá que a noiva passa, né? Que é o tipo o altar. Tudo bonitinho, só que não é ao ar livre. Até por isso que eu acho que são janelas. Por que que não é ao ar livre? Como você tem tanta certeza, Tsuki? Simples, está chovendo, continua chovendo lá fora. Eu quero pontuar isso que é muito importante. Desde o capítulo que a Big Mom livrou lá Zeus para começar a tempestade, desde esse capítulo então, todo o capítulo, mesmo que ele seja passado todo o capítulo dentro de um lugar, né, dentro de vários lugares, ele tem um quadro grande para mostrar que ainda está chovendo e que a tempestade só está piorando. Eu pretendo fazer um vídeo à parte só para falar sobre isso, porque ideias vêm ocorrendo, né? Porque faz muito tempo que nós não vemos um lugar que o tempo só vai fechando e vai fechando até que algo grande acontece. Mas eu vou criar um vídeo só pra falar sobre isso mais pra frente, né? Se tudo der certo mesmo nessa semana. Mas é bem legal tudo isso, que dá-se a entender que o lugar onde o Pedro foi acurralado é justamente onde será realizado o casamento. E rola uma conversa muito legal, muito interessante entre o Pedro e o Barão Tamago. E o Barão Tamago diz que da última vez que o Pedro estava ali, ele ainda se apegava à vida dele, né? Então ele conseguiu ir embora, mas perdeu 50 anos de sua vida. Isso é muito interessante, porque o Barão Tamago também diz que ele está no fim da linha, que ele não vai durar muito tempo. O que talvez signifique que ou o Pedro já era meio velhinho, assim, de certa idade, quando foi em um Holy Cake tentar roubar o Poneglyph pela primeira vez, ou que os Minks vivem menos que os humanos. Lembrando que os humanos em One Piece, eu acho que vivem 130 anos, 140 anos, alguma coisa assim. O Oda respondeu em algum SBS por aí, e é mais ou menos a idade que tem a Kureha. Embora a Kureha tá bem boa, né, para a idade dela. Isso dá essa dúvida se os Minks vivem menos ou não. E eles até tem uma cena muito da louca que mostra a cicatriz de um, a cicatriz do outro, né? O Pedro até parece a minha gata, que não tem um olho, né? Fica com um negócio aqui do lado dela. Eles dizem que as nossas cicatrizes doem quando nos encontramos. Então tá. É bem bacana, né? Tem pirata que não tem olho, tem pirata que não tem dente, essa coisa toda. E essas cicatrizes enormes assim nos olhos me incomoda, assim, sabe? Porque dá-se entender claramente no capítulo que foi numa luta entre Pedro e Tamago que os dois perderam um olho, né? Ah, você tirou meu olho, vou lá tirar o seu. É, ok. Mas eu não sei não, porque já temos o Cracker, que tem uma cicatriz enorme assim no rosto. A própria Brulé também tinha uma cicatriz enorme assim no rosto. Tem muitos filhos da Big Mom por aí que estão aparecendo com uma cicatriz assim. Será que a Big Mom de alguma forma castigou o Tamago também? E essa cicatriz no Pedro foi depois que tirou os 50 anos de vida dele? Eu acho que não. Eu acho mesmo que foi o Tamago e o Pedro que fizeram isso um com o outro, mas ainda assim fica a questão no ar, né? Essas cicatrizes, todo mundo tem cicatriz no olho agora, né? É moda de pirata. Shanks não curtiu isso. Final de Pedro ainda diz, né? Ah, sim, eu não pretendo voltar vivo à minha ilha natal. E contamos 16 suicidas em One Piece, né? No capítulo passado eu disse que tinha uns 15, então agora temos 16. Vamos esperar para que tudo dê certo e que o Pedro saia vivo dessa ilha. Todo mundo saia vivo, né? Ah, menos o Brook, né? Porque o Brook já tá morto. Yahuhu! Piada do esqueleto. E termina-se esse grande capítulo polêmico com o grande mistério da vez. Quem atacou o Reiju, né? Ela aparece lá toda ensanguentada, se arrastando lá com dificuldade. E todo mundo, velho, o que aconteceu? Eu tô vendo muita gente mesmo apostando na Purim, porque a Purim desapareceu ao mesmo tempo, né, que isso aconteceu com a Reiju. Porém, no entanto, todavia, eu acredito que não. Pode ser ela? Pode, nada impede necessariamente, né? Ela estaria no lugar certo na hora certa. No entanto, eu acho que tá apontando demais pra ela. E o Oda não é de fazer isso. Eu acho que é uma armadilha. O Oda colocou ela ali fazendo isso, né? Fugindo e não aparecendo com o Sanji exatamente no momento que isso aconteceu com a Reiju, pra deixar a gente com a pulguinha atrás da orelha e apontar o lado errado. Quer ver um exemplo de um momento assim? É, por exemplo, Harry Potter, onde todo mundo duvida do Snape no primeiro livro.
e em outros livros. A mesma coisa. Ou mesmo em Thriller Bark, né? No arco que o Brook entra, também tem uma certa hora ali, também já comentei isso em vídeo, que todas as acusações apontam pro Brook. E você chega a pensar, né? Você que estava acompanhando na época ou que não sabe muito dos spoilers, você chega a pensar que o Brook é um dos vilões do arco. É um tempo pequeno, mas você chega a pensar nisso. E eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que ele tá fazendo com a Purinha agora. Então, Tsuki, quem você acha que é o responsável por isso? Eu vou concordar com o meu chanceler, o Paulo, né, que aparece direto nas reviews aí, e vou dizer que eu acho que é o Capone. Eu acho que o Capone tá colocando o seu plano em andamento, que é fazer uma treta enorme acontecer ali, e esse foi o primeiro passo. Até porque, se vocês olharem bem, ela tá ferida na perna, né, dá-se entender que o sangue tá correndo todo pela perna, como se ela tivesse levado um tiro na perna, e quem consegue dar tiro melhor nesse arco aí, né, que a gente tá vendo, é o grupo dos mafiosos, né, a tripulação do Capone. Então, por enquanto, as minhas apostas vão para ele. Começou o plano da reviravolta de Capone. Então é isso, gente, a minha review fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora que as minhas aulas acabaram, agora que eu já dei a prova para os meus alunos, que foi muito do louco, eu vou ter um pouco mais de tempo, então eu vou voltar com o arco review do bando. Vocês fiquem ligados no grupo Teorizando com Tsuki, que eu vou começar a fazer os posts separados para fazer vídeos especiais, né, pra gente colocar em dia, pra eu poder debater mais com vocês. Eu também queria dar as boas-vindas ao novo chanceler do canal, que é o Roger Aquino. Muito obrigado pela sua colaboração, Roger, aqui, entrando pro grupo dos chanceleres. E se você quiser entrar também, é muito fácil. É só você entrar no link aqui embaixo, o link da vaquinha, que nós estamos fazendo pra comprar uma câmera nova pro canal, porque por enquanto o canal é gravado por webcam, né? E então, automaticamente você entra pro grupo de chanceleres, que tem várias vantagens e outras coisinhas. Entra no grupo Teorizando com Tsuki, que você tem todas as informações certinhas. Então é isso, gente. Não se esqueça de conferir aqui embaixo na descrição o link dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota. Deixe o seu comentário, o seu like, que é muito importante para a gente continuar com o nosso trabalho, para que eu saiba que vocês estão gostando do meu trabalho. E é isso. Muito obrigada e nos vemos no mar.